Oi, pessoal. Vamos para mais uma aula. Gestão estratégica de operações, né? Essa aula vai ser dividida em duas partes. Essa primeira parte a gente vai ver SWOT, missão, visão, estratégia corporativa e competitiva. Então, aqui seria um fluxo que o livro do Tubinho traz sobre as informações dentro do planejamento e controle de operações, né? Que primeiro a gente tem um planejamento estratégico, que seria avaliar, né, o que a organização pretende, é seu público, o que vai ser produzido, tudo que envolve, qual vai ser o nicho que vai atender. Então, são decisões que vão influenciar tanto o plano médico quanto a produção, porque isso são decisões estratégicas que vai guiar, nortear a empresa a longo prazo. Lembrando que esse planejamento estratégico, embora seja de longo prazo, ele deve ser avaliado periodicamente, até porque a gente vê o mundo mudando rapidamente, os tipos de produtos almejados, as pessoas também mudam suas necessidades constantemente. Então, a empresa tem que reavaliar. Então, fazer um plano estratégico e engavetá-lo por vários anos é arriscado, né? Então, isso tem que ser reavaliado sempre. E dependendo do tipo de indústria, por exemplo, indústria de moda, que isso muda rapidamente, esse plano estratégico, talvez trabalhar com, vamos dizer assim, um período de anos, seja também, tem que ser repensado. Aí aqui são as áreas, né, que envolvem, né, o planejamento estratégico, a questão do marketing, previsão de vendas, perdidas em carteira. Então, você vai planejar qual seria o quanto eu pretendo atender, né? O que eu pretendo atender está aquém do que eu espero. Então, vai ter um trabalho de marketing aí para atrair mais clientes. Vou fazer tem quantas pessoas já estão confirmadas, né? Para quantas pessoas, organizações estão já confirmadas como demandantes. A partir disso, eu vou ter o plano mestre de produção no médio prazo, também a questão da estrutura do produto, roteiro de fabricação. E no curto prazo, eu tenho o planejamento da produção, administração de estoque, sequenciar. Aí vai ser aquele botando isso para valer mesmo, a execução, né? Lembrando que isso, né, esse é, longo, médio e curto prazo, depende muito da organização em si. Então, a gente não vai definir tempos, né? Tempos. Para aquela organização, qual seria o longo prazo, qual seria o médio prazo, qual seria o curto. Por exemplo, a empresa de reflorestamento. O longo prazo deve ser décadas, né? Dependendo do tipo de árvore que eles estão reflorestando. Então, isso tem que ser avaliado. Então, aqui tem esse acompanhamento, né, dessa produção nos 3 níveis. Lembrando que no curto prazo, né, que é a programação da produção, se tudo ocorrer bem, vai ter poucas, vai ser só, vamos dizer assim, aparando as arestas. A ideia é que no longo e no médio prazo isso tenha sido adequado para que no curto prazo, que é a programação da produção, ocorra da melhor forma possível, né? As ordens de compra sejam emitidas, as ordens de fabricação, de montagem, a questão dos fornecedores, dos estoques, esteja tudo alinhado para que chegue bem ao cliente, né? E ele fique satisfeito. Essa é a ideia. Aqui tem um planejamento estratégico, uma técnica muito utilizada que seria o SWOT, né? Ou FOFA. O SWOT vem dos termos em inglês, né? Strengths e Weakness, Opportunities e Threats. Então, que seria forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, essas forças e fraquezas estão mais ligadas ao ambiente interno da organização.
e as oportunidades e ameaças ao ambiente externo, concorrentes, ambiente onde ela se enquadra, mercado financeiro. Então, seriam nesses ambientes que ela está inserida. Então, o SWOT resume as questões principais do ambiente de negócio e da capacidade estratégica de uma organização, com mais chances de causar impacto no desenvolvimento estratégico. Então, a meta é identificar quanto as forças e fraquezas são relevantes ou capazes para lidar com as mudanças no curso do ambiente de negócios. Então, isso seria o objetivo, né, a meta do SWOT. Aqui eu trouxe um exemplo que está no Encontro Nacional de Engenharia de Produção, né, o ENEGEP, em 2020. Então, esse trabalho, né, desses autores, né, Azevedo e al., eles fizeram análise dos processos de serviço em uma transportadora de combustíveis, utilizando Service Blueprint e Matriz SWOT. Então, aqui, dentro dessa transportadora de combustíveis, eles elencaram aqui forças e fraquezas. Lembrando que forças e fraquezas se relacionam ao ambiente interno, tá aí, da organização. Vou até colocar aqui. Interno da organização. Então, aqui, eles botaram como força contato direto com os clientes, profissionais confiáveis, qualificados, fidelidade ao cliente, do cliente, no caso, né? O cliente tem a fidelidade com a organização. Transportadora localizada perante a lei. Então, eles viram isso que são as forças, né? Possivelmente, poucas são legalizadas, né? Eu entendi isso. Já as fraquezas, falta de recursos para manutenção preventiva, falta de capital de giro, tempo limitado para gerir a empresa. Então, aqui também entendi que, no caso, as pessoas têm outras atribuições, outras organizações, tem outras. Não é exclusivo, não trabalha exclusivamente na empresa, né? Aqui, no ambiente externo, que seria as ameaças e oportunidades, né? Aqui é externo, ambiente externo. Então, eu vou ter aqui as ameaças. Concorrência reduzindo o valor do frete, né? Risco de acidentes e assaltos e condições da via. Concordo que isso seriam ameaças externas. Aqui, oportunidade. Serviço prestado com confiabilidade, aumento da frota, estoque de combustível. Isso aqui eu não vejo muito como oportunidades. Eu vejo isso mais como forças da empresa, né? Então, ele poderia aqui nas oportunidades redução dos impostos relacionados à compra de caminhões, que aí poderia ser uma oportunidade de comprar mais equipamentos. Então, seriam oportunidades do ambiente, do ambiente externo, que pode influenciar a melhoria da organização, né? Diminuição de impostos, aumento do dólar, enfim, seriam coisas nesse sentido. Esses eu botei até em vermelho, né? Eu peguei esse exemplo, até deixei aqui para a gente ver que não se enquadraria bem em oportunidades externas. Só apagar aqui. Aí, a partir disso, né? A partir dessa matriz SWOT pronta, a organização pode trabalhar nessas fraquezas, né? E nessas ameaças e oportunidades também para mitigar, né? Possíveis, vamos dizer assim, problemas futuros. Mas, claro, que dentro dessas poderiam elencar qual é a principal que pode atrapalhar a empresa futuramente. Essa questão do valor do frete, né? Então, seria uma questão problemática. O que a gente pode trabalhar nesse sentido? Risco de assaltos. O que seria mais prejudicial para a empresa? Porque também
são vários problemas, vários pontos que, às vezes, a serem atacados ao mesmo momento não seja possível. Então, seria interessante elencar os principais para poder serem trabalhados. Aqui, dentro do planejamento estratégico, a gente tem planejamento estratégico da produção, missão e visão corporativa. Acho que vocês já ouviram, né, sobre missão, visão, né? Então, vamos só consolidar esse termo, né? São as bases, né, sobre quais a empresa, a organização está constituída, né? A razão da que ela existe. Missão está mais ligada à questão do negócio da empresa e visão onde ela pretende chegar ou expandi-lo futuramente. Aqui são algumas perguntas, né, que podem ajudar a construir a missão e a visão. Essas três eu percebo que seria mais em relação à missão, né? Qual o escopo do negócio, qual a essência do negócio, qual o sentido de identidade e crescimento que está se buscando. Não, aliás, desculpa, gente. Essas duas seria mais para a missão, né? Eu percebo que seria mais para a missão, que diria qual seria a função da empresa, qual o principal objetivo. E essas outras duas, a visão, né? Onde ela quer chegar, o quanto pretende crescer, né? Então, seria mais ligada à missão, à visão. Aqui, eu trouxe aqui esse exemplo do Google, né? O Google, a missão dele é organizar as informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis e úteis para todos. Então, nesse caso, é o que a empresa propõe fazer. É o que é o negócio dela, é isso. Organizar informações e torná-las acessíveis no mundo. Já a visão já está ligada aonde ela quer chegar, né? O que ela pretende no futuro. Ser referência mundial em inovação e organização de conteúdo, agregando conhecimento e bem-estar à sociedade. Então, seria essa visão do Google. Claro que ele já é referência mundial em questão de conteúdo, né? Mas aqui ele fala também de inovação, né? Tanto agregando conhecimento como bem-estar, né? Só que a gente percebe que às vezes o Google é usado por um outro sentido, né? De buscas de coisas não tão legais, que aí ainda eles podem trabalhar um pouquinho mais nesse sentido. Acho que por isso que eles colocam bem-estar à sociedade, na minha visão. Tudo aqui que eu falo, assim, de análise é sobre na minha visão, tá, gente? Embora que a gente traga referências, muitos autores. Aqui, a Petrobras. A missão é atuar na indústria de petróleo e gás de forma ética, segura e rentável, com responsabilidade social e ambiental, fornecendo produtos e serviços adequados às necessidades dos clientes, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua. Então, seria essa visão, né? Então, seria na questão de indústria de petróleo e gás, né? Seria o negócio, né? A visão, lembrando, é onde quer chegar, o que ela pretende. Aqui na Petrobras tem algo que eu geralmente gosto na visão, mas não é obrigatório, que é colocar quando, né? Quando ele pretende chegar nessa visão deles, né? Em 2030, ser uma das 5 maiores empresas integradas de energia do mundo e a preferida e a preferida dos seus públicos de interesse. Então, essa seria a visão da Petrobras, né? Em 2030, ser uma das 5, né, empresas integradas de energia do mundo. Aqui, nosso curso, eu peguei lá no nosso curso, Engenharia de Produção de Mossoró. Então, nossa missão é promover a capacidade técnica profissional do egresso no uso das competências centrais estabelecidas na matriz de conhecimento de engenharia de produção, propostas pela Associação Brasileira de Engenharia de Produção, buscando promover e desenvolver
desenvolver a formação multidisciplinar necessária para que o futuro engenheiro ou engenheira, né, possa intervir de maneira integrada e sustentável nos ambientes e sistemas de produção e atendimento às necessidades da sociedade e das organizações. Então, esse é o objetivo principal do curso, né? Para que ele existe, vamos dizer assim, né? Para que o curso existe? Seria a missão, né? E a visão, né? O que o curso pretende, né? Nos próximos anos, enfim, tornar-se um curso de referência em engenharia de produção no Nordeste. Nesse ano. Vamos ver se até lá a gente consegue, né? Então seria isso, né? Eu até acho legal, assim, quando comecei a estudar missão, visão, a gente mesmo, como pessoa física, a gente pode ter nossa missão, nossa visão, né? Qual é o seu objetivo, né? Qual é o objetivo de vida? Né? Claro que aí vai para uma questão até filosófica, né? E qual é a sua visão que você pretende daqui a 5 anos, 10 anos? Então, pode ser pensado, né? Não só em organizações, mas com pessoa física, acho que seria interessante também. Agora, estratégia corporativa, né? Define as áreas de negócios que a empresa deverá atuar, como deverá adquirir e priorizar os recursos no sentido de atender reivindicações de cada unidade de negócio. A questão da estratégia corporativa, você tem, vamos dizer assim, a missão e a visão da organização. Imagina uma organização multinacional que tem várias filiais em todo o mundo. Então, essas filiais têm que trabalhar de forma conjunta para que aquela missão e a visão geral daquela organização se cumpra. Não pode uma filial trabalhar num sentido e a outra no outro, todo mundo sem estar alinhado, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Então a estratégia corporativa trabalha um pouco nesse sentido. Então aqui só está fechando esse conceito aqui, né? É a estratégia corporativa que faz com que os diversos negócios da empresa tenham um sentido comum, evitando superposições e estimulando colaborações entre unidades de negócio, de maneira que as mesmas obtenham resultados superiores à mera soma dos resultados individuais. O que isso quer dizer? Não importa, por exemplo, tem filiais muito bem, mas não toda a empresa está ruim. Então, seria o ideal é que todas trabalhem aquela que esteja melhor, até pode servir de exemplo, que seria até o benchmark, que eu vou até comentar um pouquinho mais na frente, para que as outras tenham, não, que ela está usando essas práticas, podem ser adotadas nessa filial também, e poder trabalhar no sentido comum, né? Cabe à estratégia corporativa consolidar as várias estratégias competitivas na direção que a empresa se propõe a seguir, né? Então, seria isso. A estratégia competitiva. Né? Pode-se dizer que uma estratégia competitiva, em dado instante, é a escolha em determinada posição competitiva no mercado. Né? Eu vou ter estratégia competitiva aqui, aí eu vou ter os benefícios para o cliente e o custo para a empresa, margem de lucro e volume de vendas. Então, nessa estratégia competitiva, tem até a decisão eu vou disputar, meu produto ele vai ter um diferencial de custos. Então, o que eu tenho que trabalhar para dar esse diferencial para o cliente? O meu produto vai ter um diferencial de qualidade. O que eu vou trabalhar dentro da organização para dar esse diferencial para o cliente? Não, vou trabalhar com flexibilidade e assim por diante, né? Então, a estratégia competitiva vai tratar, né, a questão dos benefícios para o cliente, o custo da empresa, de modo que maximize essa questão da margem de lucro e volume de vendas. Seria esse sentido. Aqui, né? Aqui tem até essa questão das estratégias competitivas. Há empresas que buscam, por exemplo, a liderança por custos, geralmente vão buscar processos contínuos ou em massa, porque
nesses tipos de processo, eu vou ter uma redução no custo unitário, eu vou ter economias em escalas, então tem essas vantagens para quem está buscando uma vantagem por custos. Já se eu quero diferenciar uma diferenciação, aí em lotes. E se eu quero focalizar o determinado cliente, aí a encomenda seria o ideal, né? Seria nesse sentido. Focalização no sentido de você trabalhar com diversos tipos de... O cliente vai atender, você vai atender a necessidade daquele nicho no que ele necessita. Se ele busca um produto X, você vai atender o produto Y. Então, você, claro, naquele esquema que você está trabalhando. Na aula síncrona, a gente pode trazer mais exemplos. Essa aula assíncrona é mais para trazer esses conceitos para a gente trazer o debate depois para a aula síncrona. Aqui na questão da estratégia competitiva, tem as 5 forças de Potter que tem que ser avaliadas. As rivalidades entre as empresas concorrentes, a ameaça de novos produtos entrantes, né? Aliás, novos entrantes potenciais serem novas organizações, ameaça de produtos substitutos, poder de barganha dos clientes e poder de barganha dos fornecedores. Por exemplo, uma empresa, um Carrefour da vida, um Walmart, né? Agora que, apesar que o Walmart está saindo do Brasil, né? Ele tem um poder de barganha muito grande com seus fornecedores. Eles conseguem até colocar assim, se você não me vender por tanto, eu não vou comprar mais. Então, isso você pode avaliar qual seria essas forças. Já o seu mercadinho que você vai abrir tem essa mesma força com seus fornecedores? Eu vou abrir uma sorveteria, mas na minha rua tem quantas? Então, isso você tem que avaliar, né? Eu vou abrir uma empresa de agropecuária, produtora de melão. Mas no RN tem quantas produtoras? Qual é o que eu tenho que fazer para entrar no mercado internacional? Então, tudo isso tem que ser avaliado. E uma coisa que ajuda bastante nisso seria o benchmark. Só vamos trazer aqui um pouquinho do conceito, né? Originalmente, ele era usado no Reino Unido, na agrimensura, se referia a determinados marcos de referência de cotas de terreno, né? Você tinha como se fosse um padrão a ser seguido. Passou depois a ser usado no mundo, na indústria contínua, com uma contínua busca por melhores práticas, interna e externamente à organização, com o objetivo de acelerar a aprendizagem e levar vantagens competitivas sustentáveis. São basicamente 3 tipos. Interno se refere à mesma organização. Como eu falei, né? Você tem uma empresa com várias filiais, você tem empresa em Mossoró e tem filiais em todo o RN. Então, você vai buscar internamente as melhores práticas e trazer para os outros grupos, outras filiais dentro da empresa, da organização. Já o competitivo, eles vai olhar para empresas no mesmo setor. Minha empresa é de roupas. Eu vou olhar para empresas no mesmo setor e as melhores naquele nicho que eu estou trabalhando. Se meu nicho é custo, né? Qual seria as melhores? E vou olhar, pesquisar sobre as melhores práticas dessa organização e tentar trazer para a minha. Então, seria nesse sentido. Já o funcional, ele não só seria em relação ao setor que a empresa está inserida. Pode ser em qualquer empresa de referência. Por exemplo, eu sou uma empresa que fabrico eletrodomésticos e quero avaliar melhor sobre as tecnologias envolvidas para melhorar meus eletrodomésticos, a questão da interface com o cliente, né, internet das coisas, esse tipo de exemplos. Então, talvez uma empresa de eletrodoméstico não seja a melhor referência para eu utilizar nesse campo de tecnologia. Talvez uma empresa de
de, de celulares, de computadores sejam melhor, né, nesse ponto de tecnologia. Então, eu poderia usar essa como referência, né, de benchmark para poder melhorar meu processo nesse sentido. Será que ficou claro? Senão, a gente depois consolida, tá bom? E era isso, né, gente? Então, qualquer coisa, revejam a aula. Mais uma vez, reforço para olhar as referências e também buscarem artigos, né, GEP, Simpep, né, reforçando ainda mais isso, e outros eventos, né, de engenharia de produção. Não fique só nas nossas aulas, que lá tem muitos casos práticos também, e nacionais e até regionais, né, do RN, que trabalham nesse sentido, tá bom? Então, obrigada por mais essa aula e até uma próxima. Um abraço.